Natsuo sempre foi um virgão fracassado, até os amigos dele armarem um encontro pra ele ficar com uma garota qualquer. Só que tudo muda quando essa mesma garota se torna sua irmã por parte de pai. E continua, querendo a espadinha dele. Então, o rapaz decide manter a coisa em família e devorar a moça de vez. Numa tarde qualquer, Natsuo estava ali, de bobeira com os colegas no corredor, quando sua paixão, Hina, apareceu. Ela era uma jovem professora da escola e Natsuo estava pronto para vender a alma só para ela notar sua existência. Só que, para tristeza dele, ela só o via como aluno. E isso deixou o coitado com o coração em pedaços. Depois da aula, um dos amigos sugeriu ir a um mixer, e Natsuo disse sim na hora, só para tirar Hina da cabeça. Mais tarde, eles se encontraram com garotas de outra escola, e Natsuo ficou instantaneamente atraído por uma delas, chamada Rui. Quando ela saiu para buscar mais bebida, ele foi atrás e começou a conversar. No meio do papo, ele percebeu o quanto ela se parecia com sua paixão mais velha, Hina, e de repente, sentiu aquela vontadezinha de arrasar com ela. Só que Rui cortou o papo no meio e perguntou se ele queria dar o fora dali com ela. E o mano foi na hora. Pode falar que eu vou. Ela o levou para casa dela e revelou que queria fazer umas acrobacias de quarto com ele, o que pegou o rapaz completamente desprevenido. Enquanto ele começava a balbuciar como um bobo, ela cortou e deixou bem claro. Não estava interessada nele, só queria entender qual era o hype todo em torno daquilo. Natsuo então perguntou por que ela não escolheu um dos outros caras, e ela respondeu, sem pena, que um perdedor como ele nunca teria coragem de sair contando por aí. De repente, a lembrança de Hina indo embora, dando as costas para ele, veio à mente, e ele aceitou, ali mesmo, que ela nunca seria dele. Então disse sim para a proposta de Rui. Naquela noite, os dois ficaram parados no semáforo, agindo como se nada tivesse acontecido. Quando Natsuo perguntou se ela tinha gostado da performance dele, Rui admitiu que a experiência foi meio... meh. Mas não porque ele fosse um perdedor sem experiência. Ela só achava que fazer plot era supervalorizado. E ponto final. Antes de se despedirem, ela deixou claro que, se cruzassem de novo, seriam estranhos um pro outro. Depois disso, ela deu no pé. No dia seguinte, Natsuo apareceu na casa do amigo Fumiya e soltou a bomba. Tinha cracado uma estranha. Fumiya ficou chocado, porque esse era o mesmo cara fiel que vivia de vela apagada pela paixão de sempre. Quando Natsuo tentou escapar com o clássico "eu não beijo e conto", Fumiya usou a força bruta para arrancar toda a fofoca dele. Quando Natsuo terminou de contar a história, confessou para Fumiya que se sentia como se tivesse traído Hina. Aí Fumiya lembrou, sem dó, que ele nunca ia conseguir Hina de qualquer jeito. No dia seguinte, na escola, Natsuo estava no telhado escrevendo seu livro quando Hina chegou e pediu para ver. Os dois tinham se conhecido lá, um ano antes, quando o vento levou o manuscrito dele até ela. E desde então, Natsuo era todo derretido por ela. Ele também sabia que ela só ia até o telhado quando estava triste, então se ofereceu como ouvinte. Hina, brincalhona, bagunçou o cabelo dele chamando-o de galanteador liso, mas também avisou que ele ainda era uns anos muito novo para tentar dar uma cantada nela. Depois, mandou ele não se atrasar para a próxima aula e foi embora. No dia seguinte, na hora do almoço, Natsuo abandonou os colegas para ir de novo ao telhado e se surpreendeu ao encontrar Hina lá, chorando. Ela alegou que tinha acabado de lembrar de uma novela triste, mas Natsuo não caiu nessa. Mesmo assim, ela se recusou a contar a verdade, dizendo que ele era muito novo para entender problemas de adulto. Foi aí que Natsuo estourou, reclamando que estava cansado de ela sempre tratá-lo como um jovenzinho por fora da história. Mas o toque do celular dela cortou a conversa antes que continuasse. Naquela noite, Natsuo foi direto pro quarto, onde ficou reproduzindo sem parar a rejeição de Hina e a trilha sonora intensa da Noite das Sete Maravilhas com Rui. Só que foi interrompido pelo pai, que revelou estar pensando em se casar de novo. Natsuo disse que estava tudo bem, já que a mãe dele tinha falecido 10 anos antes. Mas antes que pudesse voltar para sua sessão de replay noturno, o pai revelou que a futura esposa estava a caminho, o que fez Natsuo surtar bem na hora em que a campainha tocou. Parada na porta estava a namorada do pai, Tsukiko, junto das filhas dela. Quando Natsuo viu as garotas, congelou. As filhas eram Hina e Rui. Tomado pelo choque, ele desmaiou, deixando todo mundo em pânico. Depois, quando recobrou a consciência, Hina comentou como era loucura ele virar irmão dela e apresentou Rui para ele. O comportamento estranho dos dois fez ela suspeitar que já se conheciam, mas Rui cortou rápido, dizendo que era a primeira vez que se viam. Nesse momento, a mãe assumiu a conversa e se apresentou formalmente a Natsuo. Curioso, o garoto perguntou o que ela tinha visto de tão especial no pai dele. Tsukiko respondeu que o pai tinha integridade, diferente do ex-marido dela, que a trocou por uma bombshell latina de corpo de ampulheta. Ao ouvir isso, o pai de Natsuo ficou radiante e começou a agir todo apaixonado com ela, enquanto o filho tentava com todas as forças não morrer de vergonha alheia. Conforme a noite avançava, Hina abriu uma garrafa de cerveja e tomou um copo inteiro de uma vez. Quando ela comentou que cerveja era a melhor invenção da humanidade, Natsuo perguntou se Zoro era o mentor dela. Hina riu,
e disse que adoraria beber com ele quando tivesse idade suficiente. Natsu ficou todo sem jeito e pediu licença para ir ao banheiro antes de começar a criar expectativa boba. Alguns minutos depois, saiu do banheiro e encontrou Rui esperando. Ela perguntou se ele já sabia sobre os pais, e ele jurou que também tinha descoberto na hora. Rui contou que a mãe ficou deprimida depois do divórcio, até o pai de Natsu aparecer e iluminar a vida dela de novo, e completou que não ia arruinar essa felicidade contando o que houve entre os dois, a menos que ele decidisse contar. Depois, quando Tsukiko e as garotas foram embora, Natsu notou o pai cantarolando sozinho e percebeu que o homem estava genuinamente feliz. Por isso, decidiu ficar quieto sobre o affair com Rui e disse ao pai que aprovava o casamento. O homem agradeceu a aprovação do filho e revelou que iriam se mudar para a casa de Tsukiko e das garotas na semana seguinte. No dia seguinte, quando Natsuo contou a novidade para Fumiya, o amigo caiu da cadeira de choque e disse que a vida de Natsuo parecia série de televisão. Na semana seguinte, Natsuo e o pai se mudaram para a nova casa, e Hina disse para ele chamá-la só de Hina, já que agora eram família. Quando ele subiu, deu de cara com Rui, que pediu para ele esquecer o que tinha acontecido entre eles, porque estava cansada de tanto climão. Mais tarde, enquanto a nova família estava reunida lá embaixo, Hina saiu do banheiro com as coisas à mostra, chocando todo mundo. Ela caiu no chão de vergonha na hora e pediu desculpas, dizendo que era força do hábito. Um pouco depois, voltou vestida, pegou uma cerveja e se juntou a Natsuo na sala para ver televisão. Logo, ela caiu no sono. E enquanto Natsuo ficava ali olhando para ela, relembrou os momentos que tiveram juntos, mas se lembrou de que os sentimentos eram só dele. Então decidiu que ia seguir em frente, mas só depois de roubar um beijo. No exato momento em que se inclinava, Rui abriu a porta e o pegou no flagra. Surpreendentemente, ela não fez escândalo. Só chutou a irmã para fora do sofá. Natsu perguntou por que ela não estava sendo mais gentil, e Rui disse que aquela não era a primeira vez que fazia isso. Antes de arrastar Hina para fora da sala, ela parou e disse que sabia que a irmã também tinha culpa naquilo, o que deixou Natsuo confuso. Tanto que quando acordou de manhã, ainda estava pensando naquela frase. Foi só quando notou o horário que percebeu em pânico que estava atrasado. Quando finalmente chegou à escola, estava com o cabelo em estado deplorável. O colega Yuya perguntou se ele tinha tido uma noite difícil. Antes que Natsuo respondesse, outro colega, Kazushi, veio contar sobre uma nova aluna transferida, gata demais. Natsuo disse que não estava nem aí, mas os garotos o arrastaram para ver a garota assim mesmo, e todos ficaram chocados ao perceber que era Rui. Sentindo os olhares em cima dela, Rui se aproximou de Natsuo bem quando ia comentar que a mãe tinha preparado o almoço dele, e Natsuo tapou a boca dela com a mão na hora e a levou para fora. Ele perguntou por que ela não tinha contado que ia se transferir para a escola dele, e Rui disse que assumiu que o pai já tinha comentado. Ela então explicou que se transferiu porque a nova escola era mais próxima de casa. Isso fez ele dizer que não queria que ninguém soubesse sobre a relação dos dois, mas Rui interpretou errado, pensando que ele não queria que ela nem falasse com ele na escola. Então ela garantiu que nem ia olhar para a cara dele e foi embora antes que ele pudesse esclarecer as coisas. Assim que ela desapareceu, Kazushi e Yuya reapareceram com aquele sorriso sacana, exigindo saber por que ele tinha mentido sobre ter ficado com Rui depois do mixer. Mas Natsuo jurou que tinha contado a verdade. Mais tarde, Hina o avistou no corredor e perguntou por que o cabelo dele parecia um ninho de passarinho. Quando ele explicou que tinha acordado atrasado e não teve tempo de arrumar o cabelo, Hina se surpreendeu, já que tinha pedido especificamente para Rui acordá-lo. Nesse momento, Natsuo começou a arquitetar um plano de assassinato mentalmente, mas esqueceu tudo quando Hina bateu de leve na cabeça dele e o chamou de bonitinho. Depois de retirar a mão, ele pediu para ela manter em segredo que eram irmãos, para os colegas não transformarem aquilo no assunto do momento, e ela concordou. De repente, ele ficou nervoso e perguntou se ela lembrava de algo da noite anterior. Hina entrou em pânico na hora e perguntou se tinha feito alguma besteira, tipo, beijar ele. Agora era a vez de Natsuo surtar, mas ele garantiu que nenhum beijo tinha rolado. Aliviada, Hina admitiu que uma vez tinha beijado uma amiga quando ficou de porre, e desde então tinha medo de ter feito o mesmo com ele. Ela então prometeu controlar a bebida e pediu desculpas antecipadas por qualquer futura gafe, indo embora depois. Mais tarde, na hora do almoço, Natsuo notou Rui sentada sozinha na sala e foi até ela para conversar. Depois de esclarecer o mal-entendido anterior, ele perguntou por que aquelas possíveis fãs de mais cedo não estavam falando com ela agora. Rui admitiu que, de repente, elas simplesmente pararam de falar com ela, e quando ele investigou mais, percebeu que a franqueza dela tinha afastado todo mundo. Ele então sugeriu que ela mudasse a forma de falar com as pessoas. Rui ficou desconfiada, mas Natsuo assegurou que controlar a língua ia resolver o problema e se ofereceu para fazer um treino prático com ela. O treino resultou nele sendo massacrado verbalmente, mas sem querer, chamou a atenção das colegas de classe. Elas disseram que pagariam para ver a dupla numa noite de stand-up, mas depois de perceber o que estava realmente acontecendo, disseram a Rui que ela só precisava ter dito que queria fazer amizade. Ao ouvir isso, Natsuo sorriu, sabendo que a missão estava cumprida. Naquela noite, Natsuo entrou sem querer na banheira, enquanto Rui estava lá. Então bateu a porta na hora e pediu desculpas pela invasão. Rui disse que estava tudo bem,
lembrando que ele já tinha visto tudo o que a mãe dela deu, e o convidou para entrar e conversar sobre a noite anterior. Natsuo aceitou, mas sentou num banquinho de costas para não ficar, descaradamente, encarando o corpo dela. Depois de um silêncio breve, Rui perguntou se ele tinha tentado beijar Hina para fazê-la se sentir melhor com a situação do namorado. Natsuo ficou pego de surpresa, já que nem sabia da existência desse namorado. E quando Rui percebeu isso, disse para ele esquecer o assunto e saiu da banheira. Na manhã seguinte, no café da manhã, os pais anunciaram que iriam registrar o casamento mais tarde e depois saíam para um jantar de celebração. Os irmãos parabenizaram os dois, e quando Tsukiko perguntou se ficariam bem sozinhos, Hina perguntou se ela achava que ser adulta era brincadeira. Ela garantiu à mãe que conseguia cuidar dos mais jovens e até prometeu cozinhar o jantar para eles. Diante disso, Tsukiko instruiu Rui a ajudar Hina, enquanto Natsuo se perguntava como seria a comida de Hina. O pensamento ficou na cabeça dele o dia inteiro, e quando a hora do jantar chegou, ele ficou impressionado com a variedade de comida, e ainda mais quando provou. Então começou a elogiar Hina sem parar, mas ela confessou que Rui tinha cozinhado tudo. Na verdade, ela só cortou os vegetais, porque não sabia cozinhar, nem para salvar a própria vida. Depois do jantar, Hina se deu ao luxo de tomar um pouco de uísque e fez companhia a Natsuo enquanto ele lavava a louça. Enquanto conversavam, ele perguntou sobre os problemas de relacionamento dela, mas Hina desconversou, dizendo que irmãs mais velhas deviam ajudar os mais jovens com os problemas deles, e não o contrário. Natsuo disse que o único problema dele era o cabelo rebelde. Hina se aproximou para examinar e disse para ele ser grato por ter volume no cabelo, diferente do dela, que era liso e sem graça. Ela então pediu para ele sentir, mas antes que ele pudesse, esfregou o próprio cabelo na bochecha dele, pegando-o de surpresa. A reação dele fez ela rir, mas no momento seguinte, ela tropeçou nos próprios pés e quase caiu. Por sorte, Natsuo reagiu rápido, e enquanto a segurava nos braços, o celular dela tocou. Natsuo mal conseguiu ver o nome antes de Hina atender a chamada, mas tinha certeza de que era o namorado. Depois da ligação, ela vestiu uma jaqueta e foi em direção à porta. Natsuo tentou impedi-la, mas ela disse para ele não segui-la e saiu. Natsuo sentou na escada para esperar, mas quando ela não voltou depois de 20 minutos, decidiu ir checar. Foi então que Hina voltou, mas parecia triste. Então Natsuo segurou os ombros dela e a virou de frente. Hina manteve os olhos baixos e antes que ele pudesse questionar, a campainha tocou. Nenhum dos dois se moveu, e conforme o toque insistia, Rui desceu e abriu a porta. Para surpresa deles, eram os pais bêbados do outro lado, dizendo que tinham trazido doces para todos. Depois que entraram na sala, Hina se desculpou com Natsuo e foi atrás deles. Natsuo seguiu Hina imediatamente, mas Rui ficou parada no corredor, observando em silêncio. No dia seguinte, Natsuo foi ao trabalho de Fumiya para conversar sobre Hina e o namorado dela. O colega de trabalho de Fumiya, Masaki, que estava escutando escondido, entrou na conversa de repente e aconselhou Natsuo a agir, dizendo que mulheres preferiam homens proativos, mas Natsuo e Fumiya o olharam como se ele estivesse falando outro idioma. Enquanto Masaki fazia bico no canto, Fumiya se virou pro amigo e apontou que Natsuo estava com ciúme, porque mesmo com o relacionamento instável, Hina ainda estava com o namorado. Natsuo ficou desconfiado, então Fumiya revelou que estavam no mesmo barco, o que deixou Natsuo boquiaberto. Todas as paixões românticas de Fumiya estavam ocupadas. Uma estava tendo um caso, outra tinha um namorado inútil e a última tinha um marido abusivo. Ele desejava que todas terminassem os relacionamentos e saíssem com ele, mas estava frustrado porque isso nunca ia acontecer. Ele nunca tinha nem conversado com nenhuma delas. Só ficava escutando as conversas escondido. Natsuo, sempre fã de um drama, pediu mais detalhes. Fumiya recriou como a mulher que tinha um caso falava com um amante. E Natsuo, sem resistir, entrou no papel do amante. Surpreendentemente, ele acertou as palavras exatas do cara, e quando Fumiya apontou isso, Natsuo disse que era uma linha clássica de novela. Fumiya continuou a atuação, e quando as coisas chegaram ao clímax, Masaki entrou como a esposa traída. Fumiya não saiu do personagem quando se virou para Masaki, e enquanto discutiam, Natsuo entrou também, mantendo o personagem. Foi então que a colega de trabalho de Fumiya e Masaki, Ayano, entrou e ficou encarando o trio, completamente confusa. Mais tarde, Natsuo e Fumiya saíram do bar sorrindo, e Natsuo agradeceu a Fumiya, dizendo que se sentia melhor do que quando chegou. Fumiya disse que, se ele se sentisse mal de novo, era só passar por lá, porque comédia fazia milagres pela mente. Bem quando ia dizer mais alguma coisa, ele parou no meio da frase e apontou para frente, dizendo que a mulher perto do carro era a que estava tendo o caso. Mas Natsuo congelou, porque a mulher era Hina. Incapaz de aceitar aquela verdade, Natsuo foi confrontar Hina assim que chegou em casa. Disse que o amigo tinha visto ela e o amante, mas Hina alegou que o cara era só um amigo. Então Natsuo repetiu a fala que tinha adivinhado no bar, e o comportamento dela mudou na hora. Ela admitiu o caso. No entanto, não parecia arrepender-se das próprias ações. Natsuo só ficou olhando para ela em choque. Depois segurou os ombros dela, exigindo saber se aquilo era o tal negócio de adulto que ela tinha mencionado. Hina confirmou e disse que ainda assim, não era da conta dele. Quando ela tentou fazer ele ir embora, Natsuo se recusou.
e de repente a beijou. No começo, ela até correspondeu, mas depois o empurrou e deu um tapa na cara dele, fazendo o rapaz pedir desculpas. No segundo seguinte, porém, ela o trouxe de volta e começou a beijá-lo com intensidade. Ela até o empurrou para a cama e rasgou a camisa dele, enquanto Natsuo só ficava olhando para cima, paralisado. Enquanto observava as emoções piscarem nos olhos dele, Hina apontou que ele estava com medo e disse que, mesmo agindo como adulto, a mente dele ainda não tinha alcançado o corpo. Ela então foi até a porta e abriu, e Natsuo saiu do quarto se sentindo humilhado. Uma vez sozinha de novo, Hina deslizou pelo chão e ficou ali, questionando as próprias atitudes. No quarto dele, Natsuo só conseguia chorar de frustração. Na manhã seguinte, o pai de Natsuo correu para a cozinha com um bilhete do filho na mão, dizendo que ele ficaria na casa de um amigo por um tempo. Tsukiko especulou que Natsuo tinha fugido porque não aprovava mesmo o casamento, e o pai não tinha motivo para pensar diferente. Hina só ficou sentada em silêncio, porque não podia contar a verdade aos pais sem se expor. Mas Rui percebeu que a irmã sabia de algo. Mais tarde, naquele dia, quando Fumiya saiu do trabalho, voltou para casa e encontrou Natsuo largado no chão do quarto, vivendo sua fase de garoto triste em pleno funcionamento. Fumiya se desculpou, dizendo que a boca grande dele tinha causado todo aquele problema. E quando Natsuo garantiu que a culpa não era dele, Fumiya disse que, na verdade, estava fazendo um favor pro amigo. Aparentemente, Fumiya acreditava que, se Natsuo finalmente desistisse de Hina, ele mesmo teria uma chance com ela. Chegou até a pintar um quadro mental de como ele ia invadir o coração de Hina, e isso irritou Natsuo. O som da discussão entre os dois chamou a atenção da mãe de Fumiya, e quando ela abriu a porta, encontrou Natsuo recebendo uma edição especial de WrestleMania. Quando ficaram sozinhos de novo, Fumiya soltou Natsuo e perguntou o que ele queria fazer da vida. Natsuo disse que queria ser romancista, então Fumiya mandou ele pegar uma caneta e criar magia, em vez de ficar se lamentando por aí como um perdedor de coração partido. No dia seguinte, choveu bastante enquanto Natsuo tentava escrever, mas os pensamentos dele não paravam de voltar para Hina. Para clarear a mente, foi até a janela e se surpreendeu ao ver Rui andando pela vizinhança. Quando ela finalmente notou Natsuo na janela, revelou que estava procurando por ele para que fossem companheiros de fuga. Ele então desceu, e enquanto discutiam a situação de moradia dela, a mãe de Fumiya chegou. Natsuo apresentou Rui como sua irmã mais nova, já que tinha nascido 3 meses antes dela, e Rui fez bico. A mulher convidou Rui para entrar, e enquanto preparava o jantar, Fumiya chegou em casa. Ele ficou surpreso ao ver Rui no quarto dele, e começou a reclamar que aquilo não era um abrigo para fugitivos. Quando as coisas finalmente se acalmaram, Natsuo e Rui explicaram que Rui tinha saído de casa em protesto contra o relacionamento da irmã. Ao que parece, ela tinha descoberto a verdade havia um tempo. E quando confrontou Hina sobre isso, Hina disse que ela nunca entenderia, porque nunca tinha estado apaixonada. Fumiya perguntou se aquele comentário de Hina foi o motivo de Rui ter ficado com Natsuo. E o próprio Natsuo entrou em pânico, porque não devia ter contado nada daquilo pra ninguém. No entanto, depois de descobrir que Fumiya nem estudava na escola deles, Rui disse que estava tudo bem. Algumas horas depois, Natsuo e Rui voltaram para casa e encontraram os pais sentados no escuro. Então ligaram as luzes para chamar a atenção. Tsukiko correu para abraçar a filha, enquanto Natsuo se aproximou do pai, só que parou ao notar os papéis de divórcio na mesa. Confuso com a reação dele, Tsukiko perguntou se ele não era contra o casamento, e Natsuo confirmou que não. O pai então tocou o rosto dele e pediu para que, na próxima vez que tivesse algum problema, viesse falar com ele. A expressão vulnerável do pai fez Natsuo se sentir mal. Então ele se desculpou por ter deixado o pai preocupado. Foi então que Hina correu para a sala e desmoronou no chão, chorando e se desculpando, mas Natsuo só ficou olhando para ela sem dizer nada. No dia seguinte, Natsuo cruzou com Hina na escada, mas agiu com frieza e passou direto para baixo. Quando sentou à mesa, disse a Rui que era hora de executar o plano dos dois. Mais tarde, na escola, os dois espionaram Hina durante a aula de educação física, porque Fumiya tinha aconselhado a colher informações sobre o amante de Hina, e segui-la era a única forma de fazer isso. Rui até trouxe pão e leite para eles comerem durante a vigília, e Natsuo ficou impressionado. Quando Hina saiu da quadra, nossos detetives particulares a seguiram discretamente a uma certa distância. Foram atrás dela até escurecer, e Hina entrou num bar de pé. Natsuo achou que aquele tipo de lugar não era nada ideal para um encontro, e ficou irritado com o amante de Hina por não ter o mínimo de gosto de cavalheiro. 4 horas depois, Natsuo acordou Rui, que tinha caído no sono, e contou que o amante de Hina nunca apareceu. A coitada da Hina tinha ficado bebendo sozinha esse tempo todo. Claramente tinha sido deixada esperando à toa. Nesse momento, Rui lembrou de ter visto a agenda de Hina em cima da mesa dela e disse que ela tinha marcado o dia seguinte com o horário das 19 horas e as iniciais SH. Natsuo concluiu que SH era a abreviação de Shu, já que esse era o nome do amante de Hina. Então decidiram tentar de novo no dia seguinte, o que fizeram, só para descobrir que SH significava Showtime, já que Hina tinha ido a um clube de comédia. No dia seguinte, seguiram ela até uma rua de shopping junto com Fumiya,
mas viram que ela estava se encontrando com uma estudante e decidiram que era hora de usar a carta na manga. Então, naquela noite, enquanto Hina estava no banho, Rui roubou o celular dela e foi correndo até o quarto de Natsuo. O plano era ligar para Shu e Rui terminar o namoro fingindo ser Hina, mas Rui não conseguiu fazer isso. No momento em que a voz de Shu soou do outro lado, ela começou a travar toda, como um sistema infectado por vírus, e desligou a chamada às pressas. Depois de se recompor, tentou de novo, mas continuou gaguejando e desligou o telefone rapidinho outra vez. No dia seguinte, foram até o trabalho de Fumiya depois da escola para lamentar o fracasso, e Fumiya sentiu pena dos dois. Quando Masaki entrou e viu a dupla, perguntou de quem era o velório. Fumiya explicou que todas as tentativas de terminar o caso de alguém que conheciam tinham fracassado, e o homem começou a rir, pedindo mais detalhes. Foi então que Ayano recebeu alguns clientes que entravam, e Natsuo e Rui congelaram quando o casal se revelou ser Shu e Hina. Ao notar que a expressão de Hina espelhava a dos dois, Shu perguntou se eles eram alunos dela, e ela respondeu que eram irmãos. Incapaz de conter as emoções, Natsuo se lançou para frente e agarrou a camisa de Shu. Antes que as coisas escalassem, Masaki segurou os ombros de Natsuo e disse que violência não resolvia nada. Depois, os 4 envolvidos se sentaram numa mesa e Masaki serviu espaguete para todos, dizendo que as pessoas ficavam com o espírito de pássaro bravo quando estavam com fome. Do balcão, Ayano comentou que a tensão a estava deixando toda enrolada, mas Fumiya lembrou que aquilo não era horário nobre de novela. Masaki concordou, mas depois tirou um panfleto artesanal anunciando o bar como Central de Transmissão em Tempo Real de Infidelidades. Enquanto Fumiya explicava a Masaki por que aquilo estava errado sob vários aspectos, Shu se apresentou formalmente a Natsuo e Rui. Admitiu que era casado, mas disse que não tinha herdeiros e que namorava Hina havia 2 anos. Tudo depois disso ficou como um borrão para Natsuo, porque ele percebeu que Shu conhecia Hina há mais tempo do que ele mesmo. Só voltou à realidade quando ouviu Rui perguntando a Shu e Hina quem tinha dado o primeiro passo no relacionamento. Shu admitiu que fora ele e pediu desculpas por ter feito eles se preocuparem com Hina. Natsuo olhou para Hina enquanto Shu falava e notou que ela parecia bem desconfortável. Então cortou Shu e perguntou até onde ia a cara de pau daquele homem. Ele estava sentado ali, apresentando-se orgulhosamente à família da amante, enquanto a esposa dele, inocente, esperava ele voltar para casa. Natsuo declarou que aquilo era a maior falta de respeito, tanto com a esposa quanto com Hina, porque Shu estava jogando com as duas. Shu admitiu as falhas, mas disse que os sentimentos dele por Hina eram reais e que aquilo não era só um caso passageiro. Ele então perguntou a Natsuo se ele daria a bênção dos dois caso ele se divorciasse, e Natsuo disse não. No que dependia dele, Shu nunca ia fazer Hina feliz, porque tudo o que Hina vinha fazendo ultimamente era chorar. Ao ouvir isso, Shu segurou a mão de Hina e pediu desculpas por machucá-la. Disse que precisava de mais tempo para resolver as próprias questões, prometendo que assim que resolvesse, os dois ficariam juntos para sempre. Para Natsuo, aquilo soava como um manual de gaslighting. Então ele, irritado, disse para Shu não ser hipócrita. No mesmo instante, Rui jogou um copo de água na cara de Shu, interrompendo a bronca de Natsuo, e quando ela saiu correndo, ele foi atrás. Shu e Hina permaneceram onde estavam, enquanto a audiência, especialmente Ayano, estava em lágrimas. Ela chamou a cena de pique, mas quando Fumiya a alertou, ela foi limpar a mesa. Masaki comentou que Shu já esperava que algo assim acontecesse, só que não esperava que viesse justamente de Rui. Enquanto isso, Natsuo finalmente encontrou Rui, e admitiu que se ela não tivesse jogado água na cara de Shu, ele provavelmente teria dado um soco na cara daquele idiota. Rui disse que até considerou fazer isso, mas se machucar por causa de um canalha sem vergonha não valia a pena. Natsuo brincou que ela ainda podia dar uns bons golpes sem se machucar, e Rui pediu para ele fazer isso por ela, porque nunca mais queria ver Shu de novo. Nesse momento, Natsuo percebeu que ela estava chorando, então se aproximou para confortá-la. Em outra parte da cidade, Hina e Shu caminhavam juntos, e Hina se desculpou por como as coisas tinham saído do controle no bar. Shu disse que entendia por que Rui e Natsuo tinham reagido daquele jeito, e depois revelou que Natsuo estava apaixonado por Hina. Ele perguntou se ela sentia algo pelo garoto, e Hina disse para ele não insultar ela nem a família dela, então ele se desculpou. Hina então disse que precisavam ficar um tempo separados, porque o relacionamento estava ferindo a família dela. Em resposta, Shu a puxou para um abraço e perguntou se aquilo era mesmo o que ela queria, porque achava que ela estava decidindo por causa de Rui e Natsuo. No dia seguinte, Natsuo visitou o túmulo da mãe, já que era o aniversário de morte dela. Ele lembrou dos últimos momentos dela e de como tinha chorado no funeral, e ficou imaginando como as coisas seriam se a mãe ainda estivesse viva. Quando se levantou para ir, Hina e Rui chegaram com flores, surpreendendo-o. Hina explicou que queriam se apresentar à mãe dele, já que agora eram sua nova família. Antes que ele pudesse agradecer, ela revelou que tinha terminado com Shu, porque finalmente entendeu que ele nunca ia deixar a esposa. Ao que parece, ele tinha sido o primeiro amor dela, o que explicava por que tinha sido tão difícil deixá-lo ir.
Mas, graças a Rui e Natsuo, ela percebeu que ele não era tudo aquilo. Natsuo ficou feliz com aquela notícia e por isso apresentou as duas à mãe com entusiasmo. Dias depois, Rui foi abordada por uma garota que se apresentou como Momo e deu de presente uma bonequinha de coelho de aparência estranha, como lembrança da primeira conversa entre elas. Só que as amigas de Rui jogaram a boneca no lixo e disseram pra ela ficar longe de Momo porque a garota era uma sem-vergonha descarada. Ela já tinha ficado com quase todo garoto da escola e, segundo rumores, até tentou superar a Bonnie Blue. Depois de escutar tudo isso, Rui foi resgatar a boneca do lixo e disse às colegas que ela mesma decidia com quem andava. Depois da aula, Momo se aproximou de Rui de novo, dessa vez para dar uma boneca personalizada, parecida com ela mesma. Rui achou aquilo meio estranho, mas aceitou o presente assim mesmo, deixando Momo tão feliz que pediu para irem juntas para casa. Pararam num parque para comer picolé, e foi aí que Rui perguntou a Momo sobre os rumores. Momo admitiu que, embora o número de conquistas parecesse um código postal, nunca tinha traído ninguém saindo com dois ao mesmo tempo, só que as pessoas rejeitavam o estilo de vida dela e por isso não tinha amigas. Ela então perguntou se Rui queria ocupar essa vaga, e Rui disse que sim, porque não era do tipo que julgava os outros. No dia seguinte, Momo e Rui passaram na livraria depois da escola e deram de cara com Natsuo. Enquanto ele lia um livro parado ali, Momo se inclinou e disse que ele devia ser muito inteligente para entender um livro tão complexo. Natsuo apontou que nem todo mundo conseguia entender livros daquele nível, mas se ofereceu para emprestar algo mais compatível com a capacidade mental dela. Um pouco depois, o trio saiu da livraria, e enquanto esperava no semáforo, Natsuo salvou Momo de ser atropelada por uma bicicleta. Isso fez a garota olhar para ele com olhos sonhadores, e quando agradeceu, ele respondeu que qualquer um teria feito o mesmo. Rui discordou, dizendo que, se fosse ela, teria deixado a garota ser atropelada mesmo. Então continuaram andando, mas Natsuo se despediu logo depois. Uma vez que ele já não estava por perto, Momo perguntou a Rui se Natsuo tinha namorada, e se ela se importaria caso Momo tentasse dar uma cantada nele. No dia seguinte, Rui encontrou Natsuo e os colegas no corredor e disse que estava indo para casa porque se sentia mal. Depois que Rui saiu, os colegas de Natsuo foram para a aula, mas ele ficou parado onde estava. De repente, foi puxado para o lado por Momo, que colocou um bilhete na mão dele. Ela então mandou ele responder por Line e saiu correndo. Ele abriu o bilhete e viu que ela estava convidando ele para um encontro depois da aula. Natsuo não respondeu à garota, e em vez disso foi para casa depois da aula cuidar de Rui. Rui se surpreendeu quando acordou e o viu ali. Então perguntou por que ele estava lá. Ele disse que era porque ela precisava dele, e perguntou o que podia fazer para deixá-la mais confortável. Ela pediu uma toalha, água quente e pijama. Quando ele trouxe tudo, ela começou a desabotoar a camisa, o que pegou Natsuo de surpresa. Ele desviou o olhar rapidamente, mas Rui lembrou que ele já tinha visto tudo mesmo. Ela também pediu ajuda para secar as costas, já que não conseguia alcançar. Natsuo teve dificuldade para fazer aquilo, porque imagens da noite ardente que tiveram invadiram a mente dele. Quando finalmente terminou, ele arrumou Rui na cama e conferiu o celular. Hina tinha mandado mensagem dizendo que ia se atrasar e pedindo para ele cuidar de Rui até ela voltar. Algum tempo depois, Rui acordou de novo, e quando viu Natsuo, disse que ele não precisava ficar vigiando ela a noite toda. Natsuo disse que levava todas as suas side quests na vida a sério. Então ela deixou passar e começou a falar sobre como Momo gostava dele. De repente, começou a tossir. Natsuo checou a temperatura dela, e ao ver o quanto estava alta, ligou para Tsukiko pedindo ajuda. A mulher disse que ainda estava no trabalho, mas orientou ele a pegar o supositório na geladeira e dar para Rui. Natsuo entrou em pânico na hora, e mais ainda quando Rui disse para ele aplicar o supositório com as próprias mãos. Ele não se sentia nem um pouco confortável mexendo por trás, mas as circunstâncias exigiam aquilo. Então, depois de muita luta e negociação com a própria consciência, ele conseguiu cumprir a missão. Quando todos voltaram mais tarde, Tsukiko confirmou que a febre de Rui tinha baixado e agradeceu Natsuo por ter cuidado dela. O pai dele começou a chorar, dizendo que estava feliz de ver os dois agindo como uma família de verdade. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Natsuo, e enquanto caminhava para a aula pensando no que aquilo implicava, avistou Momo. Quando ela se aproximou, ele se desculpou por tê-la deixado no vácuo no dia anterior e explicou que não tinha Line. Momo disse que estava tudo bem, e enquanto conversavam, Yuya os avistou. Quando Natsuo chegou na sala mais tarde, o garoto questionou a relação dele com Momo. Kazushi ficou chocado ao saber que Natsuo estava envolvido com a Miss Livre para Todos, mas Natsuo ficou confuso com o porquê do apelido. Yuya explicou que Momo era de rua e que ele mesmo já tinha treinado com ela uma vez. Quando Natsuo perguntou se os dois tinham namorado, o garoto respondeu que Harley Quinn era a única louca pela qual ele arriscaria a vida. Mesmo com o aviso, Natsuo não viu motivo para evitar Momo e almoçou com ela mesmo assim. Enquanto comiam, Natsuo descobriu que Momo não era tão boba quanto parecia por fora e que ela sempre ia atrás do que queria. Diferente dele, que tinha medo demais de correr atrás dos próprios desejos e era muito apegado para deixá-los ir de vez. Ele parecia tão triste ao dizer isso que Momo beijou a bochecha dele para animá-lo e o convidou para a casa dela depois da aula.
Como esperado, quando chegaram lá, começaram a se pegar, e Natsuo deixou Momo assumir o controle. Ele sabia que não tinha sentimentos por ela, mas se convenceu de que um rolo casual ajudaria a esquecer Hina. Antes que pudessem tirar a roupa, o celular de Natsuo apitou com uma mensagem de Rui, perguntando o que ele queria de jantar. Quando Momo perguntou quem tinha mandado a mensagem, ele disse que era a família perguntando sobre o jantar. Ela disse que sentia ciúme, porque a família dela já não jantava mais junta. Natsuo sentiu empatia, mas já que ela não estava ali para compartilhar histórias tristes, decidiu voltar para o que estavam fazendo antes. Tudo ia bem até ele notar as cicatrizes no pulso dela e parar. Momo disse que eram antigas, mas o clima já tinha ido embora, e Natsuo voltou a si. Ele então se vestiu e perguntou onde era o supermercado mais próximo. Mais tarde, serviu para Momo um yaki udon. E depois que ela provou, ele disse para ela ligar se algum dia sentisse solidão. Momo começou a chorar e agradeceu pela refeição, dizendo que ele era o primeiro garoto que não a tratava como um brinquedo. Depois de se sentir muito melhor, ela perguntou se agora estavam namorando, e Natsuo disse que não. Ele explicou que não era saudável namorar alguém que dependia tanto dele emocionalmente e vice-versa. Mas as palavras dele se perderam no ar para Momo. Então ela o chamou de tarado enrolador. No dia seguinte, Natsuo foi pro telhado e ficou perdido em pensamentos. Por isso levou um susto quando notou Kiria, um dos professores, fumando ali perto. Quando Kiria notou o romance que Natsuo estava lendo, perguntou quem eram os autores favoritos dele. Depois que Natsuo respondeu, o professor se aproximou, segurou o queixo dele de repente e disse que tinham muito assunto para discutir. Natsuo só ficou olhando de olhos arregalados, mas Kiria parecia gostar disso e disse a ele mesmo antes de sair. Mais tarde, no caminho de volta para a sala, Natsuo cruzou com Rui, que pediu para ele acompanhá-la depois da aula para visitar alguns clubes. Quando ele aceitou, ela contou que Momo não parava de falar sobre o yaki udon que ele tinha feito e começou a fazer bico porque ele nunca tinha cozinhado para ela, mesmo morando juntos. Natsuo se desculpou e prometeu cozinhar para ela em breve, mas Rui só foi embora. Horas depois, as aulas terminaram e os colegas de Natsuo o convidaram para sair, mas ele recusou. Quando descobriram que ele ia visitar clubes, insistiram em ir também, só para poder ficar de olho nas garotas dos clubes esportivos. Rui não se opôs à presença dos dois, e depois que se saciaram olhando garotas de maiô e shorts curtos, os dois idiotas culturais se afastaram. Rui não conseguia acreditar na audácia deles, então Natsuo pediu desculpas em nome dos dois, pedindo para ela deixar passar. Depois de saírem do time de ginástica, Natsuo e Rui acabaram no clube de literatura, mas não encontraram ninguém. Natsuo disse que nem sabia que a escola tinha um clube desses. E enquanto olhava as estantes, avistou um livro de um dos autores favoritos dele. Naturalmente, decidiu pegar de empréstimo, mesmo com Rui apontando que ele precisava de permissão primeiro. No dia seguinte, ele voltou escondido ao clube para devolver o livro, só para ouvir alguns sons suspeitos. Ao investigar, descobriu Kiria e uma aluna numa posição comprometedora no fundo da sala. Imediatamente tentou sair de fininho, mas o sapato dele não era exatamente aprovado para missões ninja, e ele foi pego. Quando se virou e viu Kiria e a garota olhando para ele, perguntou sem jeito se os dois estavam se pegando ali. A garota, Miu, explicou que estava só ajudando Kiria a tirar um cílio do olho, mas Natsuo não comprou muito bem essa história. A cara dele deixou os pensamentos claros. Então Kiria se aproximou e perguntou se ele achava que tinha encontrado alguma fofoca escaldante. Natsuo negou e deu um passo atrás, mas Kiria segurou o ombro dele, porque o conceito de espaço pessoal simplesmente não se aplicava ao homem. Ele então disse a Miu que Natsuo ia se juntar ao clube, e quando Natsuo tentou protestar, Kiria pisou no pé dele. Se aproximando ainda mais, apontou que Natsuo tinha roubado propriedade da escola por não ter emprestado o livro corretamente. A ameaça era clara, então Natsuo não teve escolha além de aceitar o destino e entrar no clube. Satisfeita, Miu se apresentou como a líder do clube, e Kiria instruiu Natsuo a se juntar a ela depois da aula para recrutar mais membros. Então, contra a própria vontade, Natsuo se encontrou com Miu depois da aula e começou a distribuir panfletos. Surpreendentemente, Rui pegou um panfleto e perguntou se ele queria que ela entrasse no clube. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, Kiria apareceu e revelou que já tinha entregue a ficha de inscrição dela. Ele então foi embora, mandando Natsuo se dedicar mais ao trabalho. Depois que Natsuo terminou de distribuir os panfletos, ele checou como Miu estava e viu que ela tinha entregue quase nenhum dos dela, porque era muito tímida para abrir a boca. Ele então se ofereceu para ajudar, e ela agradeceu, pedindo desculpas por ter dado esse trabalho. Mas ele garantiu que não se importava nem um pouco. No dia seguinte, Natsuo abriu o armário e encontrou um bilhete, e ficou animado, pensando que era uma carta de amor, só para descobrir que era um recado de Kiria, avisando sobre as atividades do clube depois da aula. Quando chegou a hora, Natsuo se juntou a Kiria e Miu na sala do clube. E Kiria perguntou se ele já tinha escrito alguma história antes. Natsuo disse que estava escrevendo uma história de romance, então Kiria perguntou se ele já tinha estado apaixonado antes. O garoto respondeu, meio sem jeito, que sim, mas Kiria percebeu na hora que era coisa não correspondida, deixando Natsuo envergonhado. Kiria disse para ele não se sentir mal por isso, e explicou que a experiência era a melhor fonte de material para a história.
Revelou que Mio também estava escrevendo uma história de romance e disse que era função dele, como orientador do clube, guiar os dois. No momento seguinte, instruiu que os dois se beijassem, o que pegou Natsuo completamente de surpresa. Mio parecia tranquila com o pedido absurdo e se virou para Natsuo, esperando resolver aquilo de vez. Quando Natsuo continuou hesitando, Kiria avisou que, se ele não fizesse, ia envergonhar Mio. Natsuo quase cedeu, mas no último momento parou e disse a Kiria que aquele pedido estava errado de todas as formas possíveis. Ele então entregou um pacote de lenços para Mio, já que ela tinha começado a chorar, e Kiria disse que tinha vislumbrado ali um pouco do verdadeiro caráter de Natsuo. Também pediu para ele trazer a própria história para a próxima reunião do clube, mas Natsuo não respondeu nada. Naquela noite, enquanto trabalhava, irritado, num cartaz que Kiria tinha pedido, Hina deu um pedaço de chocolate para ele se sentir melhor. Depois de dar um pedaço para Rui também, a garota anunciou que ia se juntar ao clube de literatura. Surpreso, Natsuo perguntou se ela já tinha se interessado por escrita antes, e Rui disse que só estava curiosa. No dia seguinte, Natsuo encontrou Mio na biblioteca e contou sobre o plano de Rui de entrar no clube. Mio ficou animada e deu a ele um pedaço de bala, como agradecimento pela forma como ele resolveu as coisas no dia anterior. Já que estavam na biblioteca, escreviam em blocos de notas para se comunicar, e acabaram trocando indiretas o tempo todo. Natsuo achava Kiria irritante, mas Mio o defendia, dizendo que ele só estava feliz de ter um garoto no clube. Por fim, depois da aula, Rui e Momo foram até Natsuo, e contaram que Momo queria entrar no clube também. Natsuo se surpreendeu, porque Momo não parecia ter cara de tipo literário, mas concordou em levá-la até lá. Mio ficou eufórica por ter novos membros, e quando ouviu o nome de Momo, reconheceu ela como a garota que nunca ficava abaixo do 10º lugar nas provas. Natsuo e Mio ficaram impressionados, e enquanto começavam a comentar sobre um livro, Rui não conseguiu evitar sentir ciúme. Naquele fim de semana, ela foi até o bar de Fumiya para distrair a mente, e Masaki se ofereceu para escutar os problemas dela. Rui admitiu que não entendia os próprios sentimentos, e depois de descrever tudo, Masaki disse que aquilo era, sem dúvida, amor. Ele contou que sentiu a mesma coisa 10 anos atrás, quando era um jovem yakuza e conheceu o líder de uma gangue rival. Então aconselhou Rui a pensar com cuidado e fazer o que o coração desejava, porque essa era a única forma de ser feliz. Enquanto isso, Natsuo voltou para casa e cruzou com Hina. Então começaram a conversar. Ela agradeceu por ele não ter contado à mãe sobre o caso e o convidou para ir a um lugar no domingo seguinte. O dia chegou mais rápido do que o esperado, e Hina levou Natsuo para um café à beira-mar. Depois de saírem do café, fizeram um passeio turístico e terminaram o dia na praia. Hina disse que sentia vontade de correr descalça e Natsuo a encorajou a fazer isso, mas ela alegou que era coisa de imatura. Diante disso, Natsuo a chamou de chata velha e disse que ia fazer sozinho então. De repente, Hina se desculpou por ter dito que ele era muito jovem quando ele a confrontou sobre o caso. Ela só tinha dito aquilo para machucá-lo e forçá-lo a desistir da cruzada dele. Natsuo não respondeu, mas depois que ela se sentou ao lado dele, perguntou por que ela tinha se envolvido num caso, já que isso foi exatamente o que destruiu o casamento dos pais deles. Hina explicou que era ingênua e estava, digamos assim, embriagada de amor. Shu era professor na escola dela, mas ela só foi conhecê-lo depois de escutar, escondida, as amigas falando mal dela no banheiro. As palavras doeram tanto que ela passou a comer sozinha no laboratório, e foi lá que conheceu Shu. Ele animou ela com um fantoche de meia e disse que podia voltar sempre que quisesse. Hina fez isso, e com o tempo, se apaixonou por ele. Só que então, ele foi transferido, e ela nunca mais o viu, até chegar na faculdade. Nessa época, ele já era casado, mas o coração bobo dela se convenceu de que não tinha nada de errado em ficar com ele assim mesmo. Natsuo escutou tudo em silêncio, e percebeu que estava errado em julgá-la, porque se estivesse na mesma situação, talvez tivesse feito exatamente o mesmo. Com isso em mente, ele tirou o manuscrito terminado e entregou para Hina. Admitiu que ela tinha sido a inspiração para a protagonista feminina, e Hina disse que se sentia honrada. Ele também confessou que estava apaixonado por ela havia muito, muito tempo. Hina perguntou se ele tinha certeza de que era aquele tipo de amor romântico, e quando ele confirmou, ela propôs que namorassem. Natsuo ficou completamente pego de surpresa com aquilo, mas Hina falava a sério, seriamente sério. Ela então pegou a mão dele e começou a caminhar em direção à água, o que deixou Natsuo confuso. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela explicou que a única forma de terem o tipo de relacionamento que ele queria era morrendo, porque nem a sociedade nem a família deles aceitariam aquilo. Diante do silêncio de Natsuo, ela soltou a mão dele e disse que, quando voltassem para a areia, voltariam a ser só irmãos. Depois de ela soltar a mão dele, Natsuo pediu um último desejo e a abraçou antes que ela pudesse recusar. Hina correspondeu ao abraço, deixando ele chorar e enlutar o que os dois nunca poderiam ter. Quando voltaram para casa naquela noite, Tsukiko notou que tinham trocado de roupa, e Hina explicou que se encharcaram na praia. Isso fez a mulher se desculpar pela falta de controle da filha enquanto brincava, mas Natsuo disse que tinha se divertido bastante na praia. Rui só ficou em silêncio, sem comentar nada da conversa.
Mais tarde, naquela noite, Hina leu o manuscrito de Natsuo e, quando terminou, estava em lágrimas. Na manhã seguinte, Natsuo encontrou o manuscrito e um bilhete de agradecimento ao lado da cama e percebeu que era o adeus final de Hina. Depois desse dia, tudo voltou ao normal, ou pelo menos parecia. Natsuo aparentava estar bem por fora, mas estava se afogando por dentro, fazendo tudo no automático. Numa noite, enquanto ele estava na cama, agarrado ao bilhete de agradecimento, Rui bateu na porta. Depois que ele a deixou entrar, os dois trocaram um papo qualquer, mas Natsuo percebeu que algo incomodava Rui. Então sentou ao lado dela e insistiu que ela contasse. Em resposta, ela colocou a mão sobre a dele, mas ele surtou e perguntou o que ela estava tentando fazer. Rui, meio sem jeito, trouxe à tona a noite que passaram juntos, notando que nunca tinham se beijado. Natsuo disse que ela podia chamá-lo de clichê, mas ele sentia que beijo era algo especial. Em vez de concordar ou discordar, Rui perguntou se ele queria tentar beijá-la, e Natsuo congelou. Ele lembrou que agora eram família, então fazer esse tipo de coisa era errado. Rui disse para ele não ser hipócrita, e lembrou que ele mesmo já tinha tentado beijar Hina antes. Natsuo argumentou que tinha agido por impulso, e continuou condenando a ideia, até se lembrar do que Hina disse na praia. De repente, a vontade de provar que Hina estava errada bateu forte, e ele mudou de ideia sobre beijar Rui. Quando os lábios se encontraram, foi meio sem jeito, mas depois os dois pararam de hesitar e se deixaram sentir aquilo de verdade. Quando se separaram, Rui admitiu que gostou mais daquele beijo do que de fazer plot com ele. Natsuo nem se atreveu a falar enquanto ela explicava os sentimentos, e depois que ela saiu, ele cobriu a cabeça com as mãos, questionando as próprias atitudes. No dia seguinte, ele se encontrou com Mil, e ela mostrou para ele a publicação do clube do ano anterior. Era uma compilação dos trabalhos de todos os membros, e Natsuo ficou entusiasmado com a possibilidade de ter o próprio trabalho incluído. Foi então que Momo e Rui entraram e o repreenderam por tê-las deixado de lado mais cedo. Quando ele tentou se defender, elas só o encararam. Então Rui mudou de assunto para falar da publicação. As garotas nunca tinham ouvido falar daquilo, então ele começou a explicar como funcionava. Antes que terminasse, Kiria entrou e elogiou a dedicação deles às atividades do clube. Só que lembrou que as provas finais estavam chegando e pediu para eles encontrarem um equilíbrio. Então, naquela noite, Natsuo e Rui imploraram para Hina dar aula particular para os dois. No início, ela não queria concordar porque, tecnicamente, era professora deles, mas os dois insistiram tanto que ela cedeu. No começo da sessão, Hina apontou as áreas fracas de Natsuo. Rui disse para ela explicar tudo 2 vezes pro garoto, porque a cabeça dele provavelmente estava ocupada com pensamentos sobre Mil. Natsuo negou, mas Rui alegou que ele passava a maior parte do tempo livre com Mil fazendo só Deus sabe o quê. Nesse momento, Natsuo se lembrou do quase beijo e as palavras falharam na boca dele, o que fez Rui perguntar se ele tinha feito mesmo coisas safadinhas com Mil. Natsuo negou a acusação e exigiu que Rui parasse de falar para ele conseguir se concentrar. Hina vaiou ele por isso porque estava adorando o drama, mas, eventualmente, o sorriso dela desapareceu. Mais tarde, naquela noite, enquanto Natsuo revisava as anotações, ele xingou mentalmente Rui por insinuar, na frente de Hina, que ele tinha um caso com Mil. Depois, saiu do quarto para buscar algo, mas mudou de rota quando notou que a porta de Hina estava levemente aberta. Bem no momento em que ia bater, ouviu um som e olhou pela fresta. Para surpresa dele, Hina estava se dando um agrado sozinha. Mas a parte mais chocante foi quando ela sussurrou o nome de Shu. O livro dele então caiu no chão, alertando Hina da presença dele. Mas quando ela saiu para checar, ele já tinha se escondido na escada. No dia seguinte, ele agiu normalmente com Hina, mesmo que a visão dos dedos dela o deixasse todo perturbado. Alguns dias depois, fizeram as provas, e quando terminaram, Kiria reuniu os membros do clube para uma conversa. Mas Natsuo estava ocupado demais sonhando com as férias de verão para prestar atenção. Dias depois, Natsuo decidiu ir à escola pegar livros de referência para o projeto de publicação do clube. Quando desceu, Rui perguntou se ele estava roubando as capas de plot dela no varal. Natsuo a acusou de estereotipá-lo, mas Rui não se importou e disse que só estava perguntando para confirmar. Enquanto continuava dobrando a roupa, ele a convidou para ir à escola junto, mas ela recusou, dizendo que já tinha todos os livros de referência de que precisava. Então, Natsuo foi à escola sozinho e foi atropelado no corredor por um idiota loiro numa bicicleta. O garoto pareceu radiante ao ver outro estudante e se apresentou como Alex, um novo aluno transferido dos Estados Unidos. Antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a barriga dele roncou alto. Então Natsuo o levou até o lugar de Masaki para almoçar. Masaki achou o estrangeiro um sopro de ar fresco, mas não conseguiu negar que, na real, o cara era meio idiota. Enquanto conversava com Natsuo e Alex, ele contou que um ladrão de capas de plot andava à solta, e a polícia queria que todo mundo soubesse. Mais tarde, enquanto Natsuo e Alex caminhavam para casa, Alex perguntou se Natsuo tinha namorada, e Natsuo disse que garotas não queriam nada com um perdedor como ele. Foi nesse momento que avistaram o ladrão de capas de plot escapando da cena do crime mais recente. Então Alex sugeriu que fossem atrás dele.
O cara era rápido, mas Natsuo era mais inteligente, usando a rosa conectora a seu favor e bloqueando a rota de fuga do sujeito. Alex, por outro lado, quis mostrar suas habilidades de karatê, então saltou no ar e deu um chute voador no ladrão, mesmo com Natsuo já segurando ele. Então, enquanto estavam na delegacia, Natsuo repreendeu Alex por usá-lo como boneco de treino extra. Bem quando Alex se desculpava, Rui entrou, aliviada ao ver que Natsuo não estava atrás das grades. Ele disse para ela não ser dramática e explicou que tinham capturado o ladrão e vieram só para dar o depoimento. Nesse momento, Rui notou Alex, que estava a segundos de babar em cima dela. Então Natsuo os apresentou. Quando o detetive chegou, pediu para Rui vir identificar as capas dela entre as que foram encontradas na bolsa do ladrão. Assim que ela se afastou, Alex perguntou a Natsuo quem era Rui para ele. E Natsuo disse que era só uma amiga, deixando de fora a parte com benefícios. Então Alex implorou para ele arranjar um encontro entre os dois. Mais tarde, quando Natsuo e Rui chegaram em casa, contaram a Hina o que tinha acontecido, e só depois de confirmar que Natsuo não estava ferido, é que ela se calmou. Natsuo sentiu uma pontada decepcionante, porque a Hina de antes teria feito um cafuné na cabeça dele. Mas agora, ela mantinha distância entre os dois. Como se sentisse a tensão, Rui anunciou que ia fazer o jantar, e Natsuo se ofereceu para ajudar. Enquanto trabalhavam, Natsuo, meio casualmente, foi preparando o terreno para Alex, convidando Rui para saírem com eles. Quando ele admitiu que Alex estava interessado nela, Rui bateu a faca no balcão e saiu da cozinha furiosa. Na esperança de reconquistar as boas graças dela, Natsuo preparou um yaki udon para Rui e levou até o quarto dela. Rui aceitou a oferenda de paz e depois de comer, Natsuo tentou se desculpar por tentar fazer match com ela e Alex. Rui de repente o cortou e disse que queria que ele se desculpasse de outra forma, então ele a beijou. O beijo durou um bom tempo, e os dois provavelmente teriam ido além, se Hina não tivesse entrado e visto tudo. Ela não sabia como reagir à cena, então ficou olhando para eles por um tempo antes de se retirar. Natsuo foi correndo atrás dela para tentar explicar, mas ela disse que não conseguia mais confiar em nada que saísse da boca dele. Ela então entrou no quarto e bateu a porta, deixando Natsuo caído no chão, em desespero. Rui saiu do quarto dela, mas não disse nada a ele enquanto entrava no quarto de Hina. A irmã mais velha exigiu saber por que os dois tinham feito aquilo, e Rui admitiu que tinha sentimentos por Natsuo. Hina disse para ela não ser boba, lembrando que eram família, mas Rui argumentou que não era por sangue, e Hina não teve como discordar disso. No dia seguinte, enquanto Natsuo curtia sua fase de cama e teto, Alex mandou mensagem, então ele saiu para encontrar o amigo e contou que Rui não estava interessada. Alex ficou insatisfeito com a resposta, mas estava determinado a não desistir e disse que teria sua chance de conquistar ela na escola. Quando notou que Natsuo estava quieto, perguntou qual era o problema, e Natsuo disse que estava com problemas de família. Alex se ofereceu para escutar, mas Natsuo disse que não queria falar sobre aquilo, então Alex assumiu seu papel de sábio ancião. Depois de escutar, Natsuo sugeriu que ele mesmo se aproximasse de Rui, porque com certeza conseguiria conquistá-la usando técnica de ninjutsu de conversa, mas o garoto recusou. Mais tarde à noite, quando Natsuo voltou para casa, bateu na porta de Hina para tentar explicar as coisas, mas ela não o deixou entrar. Ela perguntou se ele tinha sentimentos por Rui, e ele ficou irritado quando teve que admitir que não tinha, deixando-o sem defesa nenhuma. Depois que ela se calmou, revelou que ia se mudar, e anunciou isso pro resto da família no café da manhã seguinte. Rui ficou convencida de que Hina estava se mudando por causa dela, mas Hina garantiu que aquilo era algo que já vinha planejando havia um tempo. O pai de Natsuo então propôs que fossem todos juntos, como família, ao festival de verão antes de Hina se mudar, e todo mundo concordou. Naquela noite, foram ao festival da vizinhança, e Hina foi pescar peixinhos dourados, só que o celular dela caiu na água. Enquanto ela se perguntava se devia procurar a família, Natsuo a encontrou, e ela reclamou na hora do celular. O garoto, meio tímido, ofereceu a mão para não se separarem enquanto caminhavam, mas depois a levou para a floresta atrás do santuário. Disse que queria falar com ela sem interrupções e pediu para ela admitir que estava se mudando por causa dele. Hina disse para ele não se lisonjear tanto, alegando que o momento simplesmente não era certo, mas ele não acreditou nela e pediu, quase suplicando, que ela dissesse o que fazer para arrumar a relação dos dois. Hina jurou que tudo estava bem e tentou ir embora, mas Natsuo não deixou. Ele segurou a mão dela com firmeza e continuou tentando fazer ela escutar. Mas Hina não queria papo, então mordeu ele e saiu correndo. Mesmo assim, Natsuo foi atrás dela e recrutou a ajuda de Masaki para alcançá-la, o que irritou Hina ainda mais. Para evitar chamar atenção, levaram ela para uma parte mais quieta do santuário, onde Masaki deu a Natsuo alguns conselhos bem questionáveis e foi embora com Ayano e o filho dela. Quase imediatamente, Hina se abriu e admitiu que estava se mudando por ciúme. Ela não esperava sentir aquilo, já que tinha sido ela mesma quem rejeitou Natsuo. Mas ver como Rui abraçava os próprios sentimentos com tanta ousadia a fez se sentir ameaçada. Natsuo ficou eufórico com a confissão, mas Hina sentiu que ele estava zoando com a cara dela e tentou ir embora.
Então, ele a abraçou rapidamente. Ele então disse que não precisavam definir o relacionamento naquele momento, porque ele estava tranquilo em saber que ela também o amava do mesmo jeito que ele a amava. Dias depois, Natsuo se surpreendeu quando Hina disse que ainda ia se mudar, porque ele tinha assumido que depois da confissão dela, ela mudaria de ideia. Hina disse que a decisão era final, mas que ele podia passar lá sempre que quisesse, o que o deixou feliz. Enquanto isso, Rui estava na sala fazendo bico por causa da mudança de Hina. Então a mãe aconselhou Rui a sair e distrair a cabeça. Rui seguiu o conselho e acabou na livraria, onde avistou Kiria olhando os livros. Animada, acenou para ele, só para ver a felicidade evaporar quando notou que Shu era o acompanhante de Kiria. Shu a saudou meio sem jeito, mas Rui ficou encarando ele como se esperasse que ele simplesmente desaparecesse. Foi aí que Kiria perguntou a Shu se ele era um assediador. Shu jurou que não era, explicando que o clima ruim entre eles se desenvolveu por causa de Hina, o que não surpreendeu Kiria nem um pouco. Shu então pediu a Rui alguns minutos para que pudesse se desculpar de forma adequada. Os três foram até o bar de Masaki mais tarde, e o Rainha do Drama perguntou se Shu tinha trocado de time. Shu explicou que Kiria era seu senpai da faculdade e pediu para Rui pedir o que quisesse do cardápio. Já que ele estava pagando, Rui pediu o item mais caro do menu, e Masaki a elogiou por isso. Depois que ele foi buscar o pedido, Shu se desculpou formalmente com Rui por tudo o que tinha acontecido. Rui perguntou se ele e a esposa tinham resolvido o casamento, e ele admitiu que já tinham se divorciado havia um tempo. Aquilo tinha mais a ver com a incompatibilidade dos dois do que com o caso com Hina, mas ele jurou que não ia usar isso como desculpa para tentar voltar com Hina. Rui não entendeu por que não. Então Shu explicou que, já que Hina tinha decidido terminar tudo, implorar para voltar só ia irritá-la. Ele também disse que queria proteger o último resquício de dignidade que tinha. E quando Masaki entregou o sobremesa de Rui, comentou que Shu foi inteligente ao fazer essa escolha. Depois que Masaki se afastou, Shu perguntou como Hina estava, e Rui revelou que ela estava se mudando. A expressão de Rui fez Kiria deduzir que ela não estava feliz com aquela decisão, e Rui admitiu que não estava mesmo. Ela se culpou, dizendo que se não tivesse discutido com Hina, a irmã nunca teria decidido se mudar. Kiria e Shu discordaram, porque sabiam que Hina não era do tipo mesquinha. E Shu acrescentou que Hina não ia querer que Rui ficasse preocupada ou se culpando. Aquilo deixou Rui pensativa. Então, quando voltou para casa mais tarde, foi falar com Hina para resolver as coisas. Antes que Hina pudesse dizer muita coisa, Rui se deitou no colo dela e admitiu que não queria que ela fosse, porque era sua parceira para a vida toda. Ela também prometeu ficar afastada de Natsuo, se isso significasse que Hina mudaria de ideia. Mas Hina disse que não queria que ela fizesse nada disso. Prometeu a Rui que a decisão não tinha nada a ver com ela e disse que ia voltar para casa todo fim de semana para vê-la. Rui não sabia o que dizer, então Hina segurou o rosto dela com as duas mãos e pediu para ela confiar nela. No dia seguinte, quando Natsuo voltou para casa à noite, encontrou uma chave do apartamento de Hina deixada para ele e ficou extremamente feliz. Alguns dias depois, a família ajudou Hina a se mudar para o apartamento novo. E quando terminaram, sentaram para almoçar juntos. Mas Natsuo não parava de roubar olhares para Hina. Horas depois, ele estava na cama, encarando a chave reserva, se perguntando se ela tinha dado aquilo como um teste. Para parar de pensar demais, decidiu ir até lá, mas parou ao notar que Rui estava no antigo quarto de Hina. Rui disse para ele que o quarto vazio era um lembrete duro de que a irmã não ia mais voltar para morar ali, e Natsuo concordou. Rui nem deixou ele terminar de falar antes de abraçá-lo e dizer que estava feliz de tê-lo por perto. Diferente de antes, Natsuo não correspondeu ao abraço e, quando se afastou, prometeu fazer de tudo para que ela não se sentisse sozinha. Mais tarde, enquanto Rui preparava o jantar, o pai de Natsuo chegou e perguntou o que tinha no cardápio. Ela disse que era porco frito com gengibre, e ele apontou que aquele era o prato favorito de Natsuo, mas Rui disse que era uma pena, porque Natsuo não ia provar. Ele contou que ia haver fúmia, o que era mentira, porque, na verdade, o rapaz estava no apartamento de Hina, tocando a campainha. Quando ela não atendeu, ele usou a própria chave para entrar e a encontrou dormindo no quarto. Como um perfeito stalker, sentou ali observando ela dormir até Hina acordar. Ele disse que tinha vindo preparado para enfrentar qualquer coisa junto com ela e se inclinou para beijá-la. O beijo durou alguns momentos, até Natsuo se afastar para dizer que estava feliz de finalmente ter conseguido beijá-la do jeito certo. O primeiro beijo dos dois tinha sido só para provar um ponto. Então, Hina o trouxe de volta, dizendo que queria corrigir isso. E corrigiu mesmo. Encorajado, Natsuo deslizou a mão por baixo da camisa dela e perguntou se estava tudo bem irem até o fim. Aquela pergunta pareceu trazer Hina de volta à realidade na hora. Então, ela se sentou e disse que não precisavam ter pressa com nada. Algum tempo depois, as aulas recomeçaram para o novo semestre. E enquanto Natsuo e Rui caminhavam para a escola, discutiam as histórias que iam entrar na publicação do clube. De repente, um Alex todo animado saltou em cima de Natsuo e começou a falar sobre como aquele semestre ia ser incrível, já que Natsuo estava por lá.
No entanto, quando Natsuo o apresentou formalmente a Rui, o garoto esqueceu como falar japonês na hora e começou a agir todo tímido e nervoso. Por sorte, recuperou os sentidos e disse a ela que estava feliz em conhecê-la. Enquanto os três seguiam caminhando, Alex perguntou sobre o que estavam falando antes de ele interromper. Natsuo explicou que era sobre o projeto do clube de literatura, e o garoto disse, animadíssimo, que queria participar, pegando os dois de surpresa. Natsuo disse a Alex que eles não tinham nenhum livro ilustrado disponível, mas o garoto insistiu mesmo assim em entrar no clube. Então, o levou até Kiria. O orientador do clube não se importou, já que já tinham deixado uma cabeça de vento como Momo entrar, e porque ter mais membros significava receber orçamento para o clube. Mais tarde, enquanto Natsuo e Kazushi caminhavam para a sala, Natsuo contou sobre Alex, e o amigo disse que o cara era gente boa, mesmo sendo um idiota barulhento até dar nos nervos, e Kazushi disse que estava ansioso para conhecê-lo melhor. Foi então que avistaram Hina se aproximando. Kazushi foi na hora tentar flertar com ela, e como sempre foi rejeitado. Yuya também estava lá. Mas quando Natsuo se juntou ao grupo, Hina nem reconheceu a presença dele, o que o deixou triste. Mais tarde, ele esperou por ela do lado de fora do banheiro e perguntou se ela estava realmente pronta para ficar com ele. Percebendo que ele estava tocando nas próprias insegurancas, Hina o levou para um lugar mais reservado e explicou que estava só sendo cautelosa, nada mais. De repente, ela o puxou para baixo, porque o vice-diretor estava passando por ali. Natsuo então pediu, quase implorando, para ela nunca mais ignorá-lo daquele jeito, porque aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Então Hina o beijou como forma de fazer essa promessa. Semanas depois, a escola realizou seu festival cultural, e os membros do clube de literatura se vestiram de empregadas domésticas para vender as publicações. O pobre Alex também acabou de vestido, então toda a atenção ficou nele. Na semana seguinte ao festival, Natsuo estava sentado na sala do clube discutindo a publicação com Miu e Rui. No entanto, a conversa desviou para Kiria, que estava ausente havia 3 dias por motivo de doença. Natsuo então sugeriu que fossem visitá-lo depois da aula. Quando o trio chegou no prédio de Kiria, Natsuo ficou pasmo com o quanto o lugar era chique e concluiu que Kiria devia ser podre de rico. Uma mulher desconhecida deixou eles entrarem no apartamento, e enquanto especulavam quem era ela, Kiria saiu do quarto. Ele parecia exausto, mas disse para a mulher que tinha terminado o trabalho, e ela foi embora logo depois. Kiria então sentou com Natsuo e as garotas, e Miu perguntou se ele já tinha se recuperado totalmente da doença. Kiria agradeceu a visita, mas disse que a doença era só falta de sono mesmo. Ele estava trabalhando para cumprir um prazo e, agora que tinha terminado, finalmente podia viver como gente normal. Natsuo, meio sem sacar, perguntou se o prazo era coisa da escola. Então Kiria teve que explicar tudo com letras garrafais. Ele era um escritor publicado. O choque deixou Natsuo paralisado, mas quando descobriu que Kiria era, na verdade, um dos autores favoritos dele, foi até correndo agarrar a mão do homem. Rui teve que puxá-lo para trás para salvar Kiria das mãos suadas dele. Mas Kiria disse que não se importava de ter um fã. Enquanto conversavam mais, Kiria perguntou ao grupo se eles se interessariam em submeter os próprios projetos para um prêmio. A agência dele estava organizando um concurso para novos escritores, e ele achava que os trabalhos deles mereciam reconhecimento. Ganhar o prêmio também tinha lá suas vantagens, e ao ouvir isso, Natsuo declarou na hora sua intenção de participar. No dia seguinte, quando Natsuo e Rui chegaram à escola, cruzaram com Miu, e Natsuo começou a conversar com ela na hora. Rui o seguiu quieta, como uma vela sobressalente que ninguém pediu, e mesmo se sentindo com ciúme, não disse nada. Enquanto subiam a escada, Natsuo começou a zoar Miu, dizendo que ela tinha uma paixão por Kiria. Mas a garota negou e deu uma cotovelada nele para fazer ele parar. Infelizmente, usou força demais. Então Natsuo perdeu o equilíbrio e rolou escada abaixo. Hina correu para casa quando soube do acidente, mas Natsuo disse que estava bem, já que só tinha fraturado a perna. Enquanto ela cuidava dele, Rui saiu para preparar o jantar, dando um tempo a sós para os pombinhos. Natsuo disse que não gostava da ideia de não poder visitá-la por um tempo, mas Hina disse que a recuperação dele era o mais importante. Mais tarde, quando Rui serviu o jantar de Natsuo, ela admitiu que estava feliz que ele tivesse quebrado a perna, porque assim ele não ia passar todo o tempo dele na casa de Fumiya. Ela então o beijou, e mesmo pego de surpresa, Natsuo nem tentou afastá-la. Quando Rui se afastou, prometeu cuidar dele até ele melhorar de vez. E Natsuo ficou se perguntando se aquele era o tipo de cuidado na horizontal. No dia seguinte, na escola, todo mundo se reuniu em volta da sala de Natsuo, porque Miu estava se ajoelhando na frente dele e não queria se levantar. Ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa para compensar por quase tê-lo desistido. Então os amigos idiotas dele o aconselharam a aceitar o acordo, mas ele recusou. Mais tarde, em casa, Rui insistiu em ajudar Natsuo no banho, então ele pediu que ela apagasse as luzes. Enquanto ela lavava ele, acidentalmente torceu uma parte sensível dele, e Natsuo gritou como um espírito vingativo. Ele nem quis falar com ela depois de se vestir, e Rui se sentiu mal por isso. Então, quando ela passou no bar de Masaki no dia seguinte, contou tudo para ele. Masaki riu e disse que não ia culpar Natsuo se ele desse o gelo nela, mas também garantiu que o garoto ia superar aquilo. Quando Fumiya saiu de dentro do bar,
Rui disse para ele não sentir solidão agora que Natsuo não ia mais aparecer regularmente para visitá-lo. Fumiya perguntou do que ela estava falando e revelou que não via nem falava com Natsuo há um tempo, o que deixou Rui bem desconfiada. Então, quando voltou para casa mais tarde, perguntou a Natsuo onde ele andava indo, já que Fumiya tinha negado tudo. E Natsuo entrou em pânico. Mesmo assim, disfarçou dizendo que andava indo ver Momo e não tinha contado porque sabia que ela ia fazer bico. Na hora, Rui fez bico e disse que não gostava de ser enganada, mesmo que a mentira fosse inofensiva. Natsuo se desculpou e ela perdoou na hora, mas disse que ele tinha que levá-la junto na próxima vez que fosse convidado para algo. Mais tarde, Natsuo falou com Fumiya por telefone, e o cara disse para ele incluí-lo no plano na próxima vez que quisesse mentir para alguém. Natsuo se desculpou e explicou que tinha agido sem pensar, o que Fumiya entendeu. No entanto, o que ele não entendia era até quando Natsuo ia continuar se esgueirando por aí com Hina. Quando tentou aconselhá-lo, Natsuo o calou, dizendo que tudo ia ficar bem. No dia seguinte, Natsuo estava sentado na sala do clube, encarando uma foto de Hina até Rui chegar. Ela se surpreendeu por ele ter chegado tão cedo, e enquanto conversavam, ele contou que ia ver Fumiya depois da aula. Rui perguntou se aquilo era mais uma mentira, e ele jurou que não. Disse que só queria ir lá pedir desculpas a Fumiya por usar o nome dele para mentir, então Rui deixou passar. Mais tarde, naquela noite, Natsuo se desculpou com Hina com um beijo há muito atrasado, porque estava com saudade de ficar com ela. Quando ela perguntou como ele estava se virando, ele se sentiu culpado e perguntou se ela o ajudaria a tomar banho, caso ainda morasse em casa. Hina de repente ficou tímida, mas disse que sim, teria ajudado. Ao ouvir isso, ele insistiu em tomar banho no apartamento dela, e já que não conseguia dizer não, Hina concordou. No entanto, os dois nunca chegaram ao banheiro, porque bem quando começaram a se agarrar, a campainha tocou. Hina se levantou para atender e ficou chocada ao encontrar Rui parada do outro lado da porta. Mas Rui não disse nada. Entrou em silêncio na casa, e quando viu Natsuo, os olhos se enchem de lágrimas e ela saiu correndo. Mais tarde, Natsuo encontrou Rui, e a garota deu um tapa nele assim que ele se aproximou. Depois que ela se calmou, ele perguntou como ela tinha descoberto onde encontrá-lo. Rui explicou que tinha ido até a casa de Fumiya, mas Fumiya disse que ele já tinha saído. Então voltou para casa e quando não o viu, tentou ligar, mas ele não atendeu. Como último recurso, entrou no quarto dele para procurar pistas e encontrou o romance dele, que leu por curiosidade. A trama parecia bem familiar, mas ela não queria acreditar, até ir até o apartamento de Hina. Mesmo agora, ainda estava em negação, então pediu a Natsuo que contasse a verdade. Natsuo admitiu que estava apaixonado por Hina havia muito tempo. Rui perguntou se Hina sabia dos sentimentos dele, e ele revelou que ela correspondia, chocando Rui. Então ela perguntou o que ele planejava fazer daqui pra frente, e ele admitiu que queria ficar com Hina até ficarem velhinhos e grisalhos. Aquelas palavras cortaram Rui mais fundo do que qualquer faca. Então, como toda boa amante autossabotadora faria, ela beijou Natsuo. Surpreso, ele perguntou por que ela tinha feito aquilo, e ela disse que estava tirando seu beijo de despedida. Mas naquela noite, ela sentou na banheira e chorou o coração inteiro pra fora. No dia seguinte, no caminho para a escola, Rui informou Natsuo que ia aprender a odiá-lo, porque era a única forma de proteger seu coraçãozinho bobo. Prometeu manter a farsa na frente dos pais para que não suspeitassem que algo estava errado. Mais tarde, na escola, a professora anunciou que a viagem escolar anual estava chegando, e enquanto todo mundo comemorava, Natsuo parecia deprimido. Quando cruzou com Hina depois, ela perguntou sobre Rui, porque a garota não tinha lido as mensagens dela. Natsuo explicou que Rui não estava feliz com os dois, porque ele tinha contado tudo pra ela. Também mencionou o voto de odiá-lo que ela fez e perguntou a Hina se ela terminaria com ele para deixar Rui feliz. Hina respondeu apertando a mão dele com força, garantindo em silêncio que os dois eram um time. Depois de deixar Natsuo, ela cruzou com Rui no corredor, mas a garota nem sequer olhou para ela, o que a machucou profundamente. Dias depois, os membros do clube de literatura, com exceção de Rui, parabenizaram Natsuo por ter tirado o gesso. Enquanto começavam a discutir a viagem escolar e o que queriam fazer, Kiria entrou e anunciou que tinha os resultados do concurso do prêmio. Os anúncios oficiais seriam feitos numa data posterior, mas ele queria que soubessem que uma pessoa do grupo tinha sido selecionada para receber o prêmio. Surpreendentemente, essa pessoa era Rui, e Natsuo não conseguiu evitar sentir uma pontada de ciúme, porque achava que ia ganhar ele mesmo. Enquanto caminhava para casa mais tarde, encontrou Miu, que o convidou para conversar tomando alguma bebida, e ela admitiu que estava triste por não ter ganhado o prêmio. Disse que sabia que Natsuo também estava deprimido por isso, e vinha se perguntando se o talento dos dois era só imaginação. No entanto, não era a primeira vez que ela perdia um prêmio de escrita, e tinha aprendido a se consolar, acreditando que a hora dela chegaria. Sabia que tinha talento e estava disposta a trabalhar duro para conquistar reconhecimento um dia. As palavras de Miu pareceram servir de motivação para Natsuo, porque ele voltou à escola para pegar um dos romances de Kiria. Depois foi ver o próprio homem e pediu para se tornar aprendiz dele. Kiria disse para ele se perder e estava pronto para bater a porta, mas Natsuo enfiou o pé na porta e implorou para Kiria não abandoná-lo.
Vendo o desespero dele, Kiria o deixou entrar e escutou o pitch dele, que foi bem emocionante. Kiria perguntou se a vitória inesperada de Rui tinha abalado ele, e Natsuo admitiu que tinha. Diante disso, Kiria revelou que Rui tinha passado por lá mais cedo para dizer que não queria o prêmio. Ela não deu nenhum motivo, e ele não era curioso o bastante para insistir, mas estava começando a formar uma ideia bem clara. Ele então se levantou e foi até uma das estantes, e enquanto procurava, disse a Natsuo que ele não estava pronto para ser romancista, não por falta de talento, mas porque a motivação dele era questionável. Aconselhou ele a sentar e analisar os próprios pensamentos antes de tomar outra decisão sobre o futuro na carreira. Mais tarde, quando Natsuo voltou para casa, Rui surpreendentemente o recebeu bem, então ele aproveitou a chance para parabenizá-la pela vitória do prêmio. Ela admitiu se sentir uma fraude, mas Natsuo disse para ela abraçar aquilo, já que tinha conquistado com o próprio esforço. Ele então foi pro quarto e decidiu se organizar de vez, para provar a Kiria que valia a pena ser orientado. Nos dias que se seguiram, Natsuo trabalhou numa nova história, garantindo fazer uma pesquisa adequada. E quando terminou, submeteu o rascunho para Kiria. Disse ao professor que escreveria uma história diferente por semana, até ficar bom o bastante para ser aprendiz de verdade, e Kiria desejou boa sorte a ele. Alguns dias depois, Natsuo e os colegas partiram para a viagem escolar, mas Rui ainda não falava com Natsuo. O primeiro dia foi cheio de passeios turísticos, e durante o jantar, Natsuo foi beijado por um Alex extremamente embriagado. Ao que parece, o cara tinha preparado sua própria mistura alcoólica, e estava tão fora de si que beijou até uma das professoras também. No dia seguinte, foram à praia, e pela primeira vez em semanas, Rui chamou Hina de lado para conversar. Hina ficou empolgada e disse que sentia muito por ter roubado o garoto que Rui gostava, mas prometeu compensar terminando com ele. Rui disse para ela não ser boba, e apontou que, mesmo que terminasse com Natsuo, os sentimentos dela continuariam os mesmos. Hina sabia que aquilo era verdade, então perguntou o que precisava fazer para ganhar o perdão de Rui, e Rui admitiu que já tinha superado a fase, deixando Hina extremamente feliz. No último dia na ilha, Hina mandou mensagem para Natsuo pedindo que fosse ao quarto dela durante a exibição de fogos de artifício, então ele se esgueirou para fora quando ninguém estava olhando. Depois que ela o deixou entrar, os dois se abraçaram, e ambos disseram que tinham algo a discutir. Hina queria terminar, enquanto Natsuo queria levar as coisas para um próximo nível, então ele não ficou nem um pouco feliz com a decisão dela. Hina alegou que era a coisa certa a fazer, e quando ela começou a jogar a carta da adulta de novo, ele mandou ela ser sincera de verdade. Garantiu que sabia exatamente o que estava fazendo e, para provar, deu a ela o anel que tinha comprado antes, dizendo que esperava se casar com ela algum dia. Naquele momento, a exibição começou, e enquanto os pombinhos observavam pela janela, Natsuo prometeu comprar para Hina um anel de diamante de verdade no futuro. Quando ele a chamou pelo nome, Hina começou a chorar, e logo o momento virou algo bem mais passional por algumas horas. Quando terminaram, ficaram conversando na cama, e Natsuo perguntou a Hina quando ela tinha começado a gostar dele. Ela admitiu que os sentimentos sempre estiveram ali, mas só reconheceu quando o viu beijando Rui. Isso o fez perguntar sobre Shu, já que ele tinha testemunhado ela tocando uma música pro cara. Hina ficou envergonhada na hora e disse que só tinha feito aquilo porque estava tentando se convencer de que não gostava de Natsuo. Quando ela tentou sair da cama, Natsuo a abraçou e disse que gostava de ver o lado vulnerável dela. Ela então pediu que ele contasse se algum dia se apaixonasse por outra pessoa, e Natsuo jurou que aquilo nunca ia acontecer. Algum tempo depois de voltarem da viagem, Hina foi chamada pelo diretor, que mostrou a ela uma foto dela e Natsuo se beijando. Ao que parece, o fotógrafo tinha capturado a cena pela janela, e um dos professores encontrou a foto quando as fotos foram trazidas. Hina perguntou quantas pessoas sabiam da foto, e o diretor disse que eram só os 3 ali na sala. Então ela implorou para que continuasse assim. Disse que aceitava qualquer punição que ele quisesse aplicar, contanto que não envolvesse Natsuo, que, segundo ela, era inocente. Avançando para o último dia do período, os alunos se reuniram no ginásio para a cerimônia de encerramento. Como todo mundo, Natsuo estava animado com as férias porque queria passar tempo com Hina. Infelizmente, aquela animação virou choque e depois incredulidade, quando Hina subiu ao púlpito e revelou que seria transferida. Ela agradeceu aos alunos e professores por tudo o que fizeram por ela e desejou sorte a todos. Depois da cerimônia, os alunos voltaram para as salas, mas Rui parou Natsuo no corredor para perguntar se ele sabia de algo sobre a transferência de Hina. Natsuo disse que descobriu na mesma hora que ela e que ia procurar Hina para exigir uma explicação. Tentou ligar, mas o número não completava, então foi até a sala dos professores, só para ser mandado embora. Sem que ele soubesse, Hina estava no telhado, e quando Kiria a encontrou, ela agradeceu por ele tê-la ajudado. Ele disse que não ia julgá-la, porque o destino já tinha lhe dado uma mão cruel demais. Começando com Shu. Hina brincou que, se tivesse falado com ele primeiro, as coisas não teriam terminado assim, mas sabia que estava mentindo para si mesma, e as lágrimas eram prova disso. Mais tarde, Natsuo correu até o apartamento de Hina, mas ficou decepcionado ao entrar e encontrar tudo vazio. Tudo o que restava era uma carta endereçada a ele, e
quando a leu, o coração dele se espatifou ainda mais. Hina dizia que tinha pedido a transferência para protegê-lo, depois que a escola descobriu o relacionamento dos dois. Ela tinha escondido tudo dele porque, conhecendo-o, ele deixaria tudo de lado e escolheria ficar com ela, o que seria péssimo. Ela acreditava que a decisão de partir era a melhor opção e o incentivava a continuar trabalhando em direção ao sonho de se tornar romancista. Por fim, pediu para ele não a procurar e se desculpou por partir sem falar com ele, mesmo depois de ele ter passado os últimos 3 meses fazendo-a feliz. Depois de ler aquela carta, Natsuo foi até um parque próximo para gritar, porque era a única forma que encontrou de expressar toda aquela tristeza. Uma semana depois, Rui foi ao bar e Masaki perguntou se ela tinha notícias da irmã. Rui disse que ela ligou para a mãe uma vez e depois ficou completamente em silêncio. Quanto a Natsuo, ela o encontrou no apartamento vazio de Hina e quando ele finalmente voltou para casa, se trancou no próprio quarto. Ao saber disso, Fumiya foi visitá-lo depois do trabalho, mas o garoto o ignorou. Irritado, Fumiya o arrancou da cama e disse tudo o que sentia que Natsuo precisava escutar. Eventualmente, Natsuo começou a chorar, repetindo o nome de Hina como uma prece, enquanto Rui ficava do lado de fora da porta, derramando lágrimas também. No dia seguinte, Natsuo foi ver Kiria e pediu permissão para escrever uma história longa, em vez das curtas que tinha prometido antes. Disse que era a única forma de conseguir seguir em frente, e Kiria disse que a decisão era dele. Natsuo então voltou para casa e começou a trabalhar no roteiro. Rui foi levar um chocolate quente para Natsuo só para descobrir que ele nem tinha tocado no jantar. Então, no dia seguinte, Rui foi falar com Masaki e Fumiya de novo. Depois de avaliar a situação, Masaki decidiu encontrar Natsuo numa casa de banho pública. Natsuo se surpreendeu ao ver a tatuagem de dragão de Masaki. Então o homem decidiu contar sobre a linhagem Yakuza da família dele. O pai dele era o chefão da Yakuza e esperava que ele assumisse o comando. Mas Masaki se cansou daquela vida e decidiu deixar a família. Quando descobriu que o pai tinha morrido, não foi ao funeral, porque sentia que tinha trazido vergonha ao velho, e se arrependia disso desde então. Como conselho, disse a Natsuo que, quando a vida o derrubasse, ele devia se levantar e continuar vivendo. Naquela noite, quando Rui trouxe uns petiscos noturnos para Natsuo, ele comeu e agradeceu. Depois voltou a escrever, e nos dias que se seguiram, derramou o coração inteiro no manuscrito. No entanto, Rui confirmou aos pais que ele estava se saindo muito melhor do que quando as férias começaram. No dia em que finalmente terminou a história, Rui desceu e se surpreendeu ao encontrá-lo sentado na sala. Enquanto conversavam, os pais chegaram e ficaram felizes ao ver que Natsuo tinha, finalmente, deixado de fazer o papel de Batman trancado na Batcaverna. Mais tarde, Natsuo e Rui foram ao santuário fazer as orações de Ano Novo e cruzaram com os amigos. Natsuo descobriu que Rui tinha contado a todo mundo sobre seu exílio autoimposto, então ficaram felizes de vê-lo de volta ao mundo. Quando Alex notou o envelope na mão dele, Natsuo disse que queria dar para Kiria olhar, então Momo sugeriu que fossem até lá. Kiria não ficou nem um pouco satisfeito com a visita inesperada. Mesmo assim, aceitou o manuscrito e ficou impressionado ao ler. Logo as aulas recomeçaram, e num fim de semana qualquer, Natsuo foi ver Kiria, como o homem tinha pedido. Ao chegar, Kiria o apresentou a um homem animado chamado Tachibana. Os dois então o levaram até uma cerimônia de premiação literária, onde Kiria revelou que tinha submetido o rascunho de Natsuo e que ele tinha ganhado o primeiro lugar na categoria dele. Antes que Natsuo pudesse processar qualquer coisa, foi empurrado para o palco para fazer um discurso. Então, ele canalizou seu melhor eu interior inspirador e entregou um discurso tocante, ganhando uma salva de palmas mais que merecida. Depois disso, recebeu o prêmio e foi parabenizado pessoalmente por Kiria e Tachibana, que disseram estar ansiosos para o próximo trabalho de Natsuo. Quando Natsuo voltou para casa, encontrou Hina parada na sala e correu para abraçá-la. Disse que estava morrendo de vontade de vê-la e agradeceu por ela ter voltado. No entanto, quando olhou nos olhos dela, percebeu que não era Hina. Era Rui usando uma peruca. A garota, toda envergonhada, correu pro quarto para se esconder, então ele foi atrás. Ela explicou que Momo tinha dado a peruca para ela ver como seria com cabelo longo, e Natsuo não conseguiu ficar bravo com ela. Em vez disso, contou sobre o prêmio e o dinheiro que ganhou. Então ela o parabenizou. Eventualmente, a conversa voltou para o que tinha acontecido na sala, e Rui admitiu que sentiu ciúme quando ele a abraçou com tanta força, porque conseguia sentir o quanto ele amava Hina de verdade, e ela também queria aquilo para si. De repente, ela perguntou se ele tinha dormido com Hina, e quando Natsuo confirmou que sim, ela disse que queria tentar de novo. Ele tentou apontar o quão absurdo era aquilo, mas então ela o empurrou para a cama e o beijou. Quando se afastou, disse que estava cansada de se conter por causa de Hina, e Natsuo só ficou ali, olhando para ela, sem palavras. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.